Meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Mário, do Instituto ITEC. Instituto ITEC foi fundada para trazer para você uma educação à distância, 100% online. Então entre em contato conosco. Quero mostrar aqui o nosso material, nossos livros, né? Nós temos cada matéria um livro desse, com 75 páginas, com 4 lições. E nós temos 4 modalidades. Temos básico, médio, mestrado e bacharel. O nosso telefone para contato é 11 96903 5424. Repetindo, 11 96903 5424. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero deixar aqui de meditação para os amados ouvintes o versículo, né, com o tema Meu Povo. Então acompanha comigo lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que tem por título nessa mensagem, nós denominamos o título aqui, O Meu Povo. E a palavra do texto diz assim, vamos ler. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, o dono do universo, da terra, dos mares, a preocupação que ele tem com a imagem e a semelhança dele, que é você, sou eu, homens e mulheres. Deus o constituiu para dominar esse mundo. Mas uma coisa, não se esqueça, é para você ser adorador dele. Aí nós vemos aqui, no longo da caminhada, quando Deus começa a revelar para Moisés, ele já fala da corrupção do povo. Então, olha só, sempre em uma família governada por um patrono, por um casal que forma uma família, tem a hierarquia. O homem foi colocado por cabeça. Aí nós vemos aqui que Deus é tão bom e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus sempre atuou na vida humana. Por quê? Porque o homem é frágil. A fragilidade do homem é tão grande, mas Deus o projetou e fez macho e fêmea. E quando Deus fez o homem, ele fez o homem para ser adorador dele. E com o poder de domínio. Onde é que está o poder de domínio do homem, dado por Deus? Está na sua intelectualidade. A intelectualidade, nós vamos denominar de espírito. É espírito que veio de Deus. Esse espírito é uma conjuntura no corpo humano, de corpo, alma e espírito. Nós somos alma vivente, os animais também são. Deus criou 4 linhas de carne, todas são alma vivente. Carne de peixe, de aves, de animais e do ser humano. E a única dessas 4 que fala é só a carne humana. Por quê? Porque dentro dela tem a semelhança de Deus. E o que é a semelhança de Deus, pastor? É o espírito de intelectualidade. O que é a intelectualidade? Ele é capaz de programar ano, dia, hora. Ele é capaz de concordar
e também desconcordar. Aí Deus cria 2 pontos positivos para o homem seguir. Diante de ti eu coloco o bem e o mal. E aí começa por aí. Livre-arbítrio nada é do que isso. Só que o homem, os homens acham que todo o caminho que ele escolhe é caminho bom. Mas no final é abismo. No final é canseira. No final é morte. Aí Deus fez o homem para viver eternamente. Mas por ele desobedecer, veio sobre o homem, que foi feito por Deus, veio uma punição. E a punição foi de morte. Mas o Senhor criou mais um projeto. Mesmo depois, quer dizer, ele fez uma abertura para que você não viesse a colocar a culpa em Adão. Você tem o direito de viver eternamente em Jesus Cristo. Esse governo é do Filho. Então, mas nós vemos aqui essa palavra, quando o Senhor fala em crônicas, é um registro da história dos reis, das nações, governadas pelos homens. Sempre foi e será. Deus a entregou assim. Então aqui nós temos 4 pontos básicos. Primeiro, o homem precisa de se humilhar. A quem? Ao seu Criador. Segundo, orar, ser adorador. Terceiro, buscar a face continuamente do Senhor. E em quarto lugar, se converter. Quem faz a conversão do homem é o próprio Deus, chamado Espírito Santo de Deus. A função do Espírito Santo é convencer o homem. E Deus, ele é tão bondoso que ele não faz nada deixando nós de fora a imagem dele. Tudo que Deus vai fazer, do dia que ele fez a sua imagem, a sua semelhança em diante, que está cronado na Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Depois disso aí, Deus nunca mais fez nada só. Salvação, por exemplo, é o maior plano de benefício para o homem. Chama-se salvação. Mas a salvação, o que é salvação? Salvação nada mais é do que um livramento. E logo ela sendo um livramento, então na vida ou no corpo físico, social, também há salvação? Mas dentro de pouco tempo, vai-se o corpo com salvação carnal e tudo, se acaba. Mas o Senhor fala de salvação eterna. O que é salvação eterna? É um livramento eterno. Deus não quer que você passe a eternidade em um sofrimento. Então o sofrimento nós já conhecemos aqui, né? Basta o que nós sofremos. E o maior sofrimento nosso aqui são as injustiças, gente nos julgando mal. E isso acontece muito com o povo de Deus. Agora Deus indica, Deus informa, Deus mostra, Deus fala. E aí ele também fala, se o meu povo que se clamar pelo meu nome. Tá vendo? O que Deus está falando com isso? Que ainda que tiver um mal na terra, uma praga, e se o povo dele clamar, ele vai ouvir dos céus. Então ele pede aqui 4 referências. Porque nessas referências aqui, ó, ele fala, primeiro, o homem precisa de se humilhar ao seu Criador. Mas o homem não, ele entra em idolatria na vida, ele confia em dinheiro, em arma e tal. Mas o homem que confia em Deus, ele não troca por nada. Segundo é orar. Agora, nenhuma dessas coisas aqui, irmão, é completa. Nem Deus mesmo, Deus se apresenta para nós com um mistério para nós entender. Mistério. Mistério indefinido para o homem. O que seria um mistério indefinido para o homem? Primeiro passo para o homem saber é que Deus é imutável. Que Deus é imutável, incondicional
Agora Deus dá uma condição para o homem viver perto dele. Que é a graça dele. Quanto custa? Obediência. Você só consegue viver aos pés do Senhor com esses pontos aqui que ele está falando. Com humildade, com oração, conversão. Porque se você não se converter, seu caminho é de morte. Olha a função do Espírito Santo. São 3. Convencer. Deus tem poder de convencer o homem só, mas ele convence trabalhando em conjunto com o homem, ou seja, em parceria. Você prega, o homem prega para outro. Olha como é que Deus faz. Deus prepara um pecador prega para outro pecador, e aquele pecador, ele dá ouvido à palavra de Deus. O Espírito Santo desce e faz a obra. Qual é a obra? Convencer o homem que a maneira que ele está vivendo, ele vai morrer espiritualmente. E não viverá, quer dizer, não voltará a ter gozo. E como é que funciona isso, pastor? O homem prega, o outro ouve, o Espírito Santo. Olha o mistério dos 3 aí, ó. O homem prega, quer dizer, o evangelho, né? Ele prega, o ouvinte ouve, e o Espírito Santo convence o homem. De quê? Convence do pecado, do juízo e... Convence do pecado, do juízo e da... Esqueci outro. Essa é a função do Espírito Santo. Justiça. Terceira é justiça. Deus é tão justo, que Ele ama todos os pecadores, sem fazer acepção. E para nós ter essa qualidade de ser imitador de Deus, nós também temos que amar quem está na prostituição, quem está no mundo do crime, quem está no mundo da desonestidade. Porque nós recebemos o perdão de Deus, agora nós temos que transformar o nosso caráter e viver o caráter de Deus. E o nosso corpo físico, depois que nós morrer, Deus vai transformar em um corpo incorruptível. Ele não vai fazer outro corpo. Aquele mesmo corpo, Deus vai pegar. Esse é o poder de Deus. Ele vai pegar aquele corpo todo quebrado, todo sujo, contaminado de pecado. Mas o caráter daquele corpo, quando ele estava em vida, que estava atrelado corpo, alma e espírito, ele viveu o caráter de Deus. O que é viver o caráter de Deus? É produzir fruto da prosperidade divina, que você vai encontrar lá no Novo Testamento, no governo do Espírito Santo, Gálatas. Deus usou Paulo para falar para os Gálatas. Capítulo 5, versículo 23. Se não me falha a memória. Aí, quando chega lá, ele mostra os frutos do Espírito. Então, como é que nós produzimos fruto do Espírito? Viver no meio de ladrão e não roubar. Viver no meio de prostitutos e não ser um deles. Viver no mundo da desonestidade e não compartilhar com eles. Então é dessa maneira que nós fazemos e vivemos. Esse é o caminho da santificação. Amém? Fique com essa palavra. Qualquer coisa, você entra em contato comigo. Meu telefone é 5511 969 035424. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Boa tarde, senhor.